Fala Tricolor, tá começando o seu React Resenha e a gente vai trazer para vocês aqui a reação dos principais influenciadores tricolores. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, dá essa moral pra gente, é muito importante que você faça isso, tá bom? E deixa também o hype nesse vídeo, o hype faz toda a diferença. Vamos começar aqui com o meu amigo André, do canal Sentimento Tricolor, feliz da vida do Dezão. Vamos ver o que o Dezão falou aí da vitória. A gente também traz a vitória, né? Não é só a derrota. O React Resenha mais legal é quando a gente ganha. Então vamos embora ver aí a reação de vitória aí do querido Dezão. Fala aí, Dezão. Olha, né? Meu irmão, papo reto, sejam muito bem-vindos aí. Fluminense 3, Palmeiras 2. Tudo que a gente queria, tudo que a gente precisava era se reconectar com esse time, com esses jogadores. Eu já acompanho esse time em loco, tem aí pelo menos 36 anos. 36 anos indo ao estádio, pelo Brasil e pelo mundo acompanhando o Fluminense. Eu vou te falar uma parada. Poucas vezes eu vi o time se entregar tanto, o time correr tanto, o time querer dar uma resposta pro torcedor, como eu vi esse time fazer hoje. Sem sacanagem. Sem sacanagem. E aí, amigão, ganhar, perder, é do jogo. Agora, perder da forma que o Fluminense estava perdendo, andar em campo da forma que o Fluminense estava andando até o jogo de hoje, era inaceitável. É isso. Aqueles caras que estavam em campo não me representavam. Não me representavam. Só Deus sabe, mano. Como eu tava destruído. E não ter vontade de ir pro estádio hoje. O problema era esse. Isso nunca aconteceu na minha vida. Eu perdi a vontade de ir assistir o Fluminense no Maracanã. Às vezes eu tava até desanimado, mas ia. Meu irmão, hoje, eu falei assim, vontade zero. Quem tá lá não me representa. Eu não aguento mais ver aqueles caras vestindo a camisa do meu time e andar em campo. E cagar e andar pro que tá acontecendo, pro sofrimento do torcedor, pra tudo que tá acontecendo. Eu não aguento mais. Eu não me sinto representado por eles. E tudo que a gente queria foi o que aconteceu hoje. Os caras deram uma resposta. Então o problema era o Zubeldia, né? Então o problema era o Zubeldia. Porque o Marcão não fez nada, pô. O Marcão não fez nada. Isso aí. Quem tava no banco de reservas hoje era o Thiago Silva. O Thiago Silva foi relacionado pra ficar no banco passando as instruções pro Marcão. E eu não tô aqui pra desmerecer o Marcão, não. Sensacional, o grande tricolor. Só mudou a aura. Saiu a aura derrotada do Zubeldia e entrou a aura do Marcão. Mas o Marcão deu 2 treinos, mudou a equipe do Fluminense? Não. Não. O que mudou foi a postura dentro de campo. Pra mim é nítido que esses caras queriam derrubar o treinador. Pra mim ficou nítido, claro, claríssimo, que os jogadores do Fluminense queriam derrubar o Zubeldia. Ninguém muda, amigo. Dá água pro vinho em 48 horas. O time não volta a correr, a se entregar, a jogar. Um time que não marcava gol em ninguém. Marcou 3 gols do líder do campeonato. Desculpa, irmão. Isso aí é porque os caras queriam derrubar o treinador. Eles não tinham mais... Assim como eu não tinha motivação pra poder ir ao estádio ver eles jogarem, eles não tinham mais motivação de correr pelo comandante deles. Eles não tinham mais motivação, eles não acreditavam mais no trabalho do Zubeldia. Pra vocês verem como a diretoria errou, né? Como o Mário demorou a demitir o Zubeldia. Teve que sacrificar a Copa do Brasil, teve que ser eliminado da Copa do Brasil, tiveram que ficar 8 jogos sem ganhar. Verdade. Pra poder tirar o cara, e no jogo seguinte o time dá a resposta. Eu não sei se você começou a ver jogo hoje, mas eu já vejo há muito tempo. O recado que os jogadores deram foi claro. O recado que eles deram hoje foi claríssimo. Agora nós vamos correr pela instituição, agora nós vamos correr pelo Marcão, pelo Thiago Silva, seja lá pelo treinador que chegar aqui agora. Agora a gente vai correr por vocês. Por ele a gente não corria, não. O que é, digamos, uma baita sacanagem com o torcedor, com a instituição, com o clube que paga o salário deles, né? Mas isso aí não vem ao caso agora. A gente conversa depois. Irmão, que... Assim, eu acho complicado falar que os jogadores não estavam se entregando e que tá claro que... Cara, eu não acho isso não. Eu acho que a gente viu algumas mudanças táticas também, tá? É óbvio que, pô, quando você vê o time se entregando em campo, você pensa isso daí. Mas assim, cara, existe também uma coisa muito importante no futebol, que é você confiar no trabalho. E a confiança no trabalho, ela acontece também quando o treinador tá passando confiança para você. Quando você vê que o próprio treinador já não consegue mais encontrar caminho para acertar o time, etc., isso também inflama, te inflama de alguma forma, entendeu? Então eu acho que também tem isso. partida do Guga, talvez o melhor do jogo. Talvez o Guga hoje o melhor do jogo. Guga Prime, guerreiro, todo mundo, tá, pessoal? Cá entre nós, cá entre nós. Melhor do jogo. Quase todo mundo, né? Quase todo mundo.
É isso aí, vimos aqui o Dezão, vamos dar uma olhada agora aqui, outro amigo aqui, eu vou passar aqui a bola agora pro Ilan, rapaz, o Ilan deve estar satisfeito demais, eu quero ver o Ilan falando também, vamos dar uma olhada aqui no amigo José Ilan, fala Ilan. Do tamanho do Fluminense. E o torcedor, ele só quer isso aí. Claro que o torcedor quer vitória, quer título, quer classificação, quer resultado, todo mundo quer. Mas o mínimo pro torcedor voltar ao estádio é o que a gente viu hoje, é a atitude. Eu vi o torcedor do Fluminense cantar quando tava 2-1 Palmeiras. Não tinha ninguém vaiando, não, cara. Porque tava todo mundo vendo em campo o que tava todo mundo vendo. Um time se entregando, cara, até o último fio do cabelo. Todo mundo jogou bem? Não, mas todo mundo jogou bem. Mas eu não vi ninguém se omitir no jogo. Eu não vi um jogador do Fluminense não tentar. Por exemplo, vou começar aqui dando um exemplo. Eu acho que o Lúcio Acosta entrou mal, de novo, né? De novo. Ele tentou uns 7, 8 lances, errou uns 5 ou 6. Mas ele tentou. Tava ali atrás, brigando, buscando, ajudando na defesa. O Cano, até fazer o gol dele, o gol que consagrou a vitória espetacular do Fluminense, uma vitória espetacular, até ele fazer o gol, ele tinha errado uns 2, 3 lances bizarros, né, gente? Ali na defesa. Fez uma falta que foi quase pênalti, que ele tinha perdido uma bola do setor defensivo, ele que puxar o jogador do Palmeiras e quase fez um pênalti. Então ele tava meio esquisito no jogo, né? Mas onde é que tava o Cano? Tava lá atrás na defesa, ajudando, tentando buscar a bola, tentando desarmar, marcar, construir. Tava ali lutando uma barbaridade. E a mesma coisa em relação ao Acosta e a todo mundo que estava em campo hoje. Hoje eu vi um time do Fluminense de corpo e alma e espírito dentro do campo. Praticamente o tempo inteiro. O Fluminense, quando tomou o primeiro gol do Palmeiras, meio inesperado, e foi no comecinho com 8, 9 minutos, tomou um baque. Demorou uns 7, 8 minutos até, né, entrar em sintonia de novo. Até os 20 ali, ficou meio fora do ar. Sentiu o gol. Porque, porra, você vai para um jogo desse, com a pressão que tá, acabou de trocar treinador. Todo mundo inseguro. 8 jogos sem vitória. Você toma, aí começa a ter relativamente bem o jogo. O Fluminense criou 2 chances no começo da partida. Canóbio perdeu um gol, Martinelli perdeu um gol. 2 chances que o Fluminense já poderia ter feito o gol. Aí bate aquela insegurança. O time não consegue fazer gol, tem muita dificuldade. E aí toma aquele gol numa sequência de 2 oportunidades do Palmeiras ali no comecinho também. Logo ali, 6, 7, 8. Até saiu o gol rapidamente. Parecia que poderia azedar, né? Mas o Fluminense demorou um pouquinho, né? Foi entrando ali em sintonia de novo. Ali aos 18, 20 já estava de novo equilibrado dentro do jogo. Já tinha equilibrado a partida de novo e já estava melhor que o Palmeiras dos 20, 25 em diante. Então, assim, tirando esse apagãozinho ali, né, entre os 7 do primeiro tempo e os 18 por ali, ficou uns 10 minutos com o Palmeiras um pouco superior. Tirando isso. E tirando outros 10 minutos depois que saíram de campo o Ganso e o Hulk, né, quando ele mexeu no time, e aí o Fluminense deu uma sentida, e foi no momento que o Palmeiras fez o seu gol, que aí começou a atacar, começou a ter oportunidades e fez o seu gol, seu segundo gol. Eu acho que foram 2 momentos do Palmeiras no jogo. Uns 10 minutos ali no primeiro tempo e outros 10 no segundo. Tirando isso, o Fluminense foi melhor o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu posso dizer, não só melhor, mas mesmo quando estava inferior tecnicamente no jogo, e eu citei já os 2 momentos da partida, mesmo nesse momento, o Fluminense não deixou de lutar. Eu não vi ninguém se omitindo, ninguém correndo para não chegar. Ninguém, sabe? Deixa que ele corre porque eu vou esperar aqui. Não. Eu vi todo mundo brigando pela bola com um prato de comida. Aí você vai falar, bom, então eles estavam querendo derrubar o Zubeldia. Bom, aí não sei. Aí leitura de cada um. Dá para cravar que eles não estavam correndo pelo Zubeldia? Não, não dá para cravar. Eu não consigo cravar. Consigo. Eu acho que muda a vibe, sabe? Eu não acho que os jogadores não estavam correndo nos outros jogos. Estavam correndo errado. Estavam errando muito. Eu acho que coletivamente o time estava muito mal e hoje melhorou coletivamente. Foi obra do Marcão? Ele mexeu em alguma coisa? Cara, não tem como saber. Mas que o Fluminense hoje estava coletivamente jogando bem mais do que vinha jogando, isso é um fato. E na minha opinião, eu já vou falar logo, isso passa por um nome e sobrenome. E tem que ser dito. Eu faço questão absoluta de dizer, além do mérito do Marcão, isso é indiscutível. Gente, se o Marcão perdesse hoje de 5-0, a gente já tá falando que o Marcão não sabe nada. Correto? Se o Fluminense perdesse de 2-1, a gente ia falar, mas também com o Marcão, vocês querem o quê? Correto? Então ele ganhou. Mérito sim pro Marcão, que assumiu na podre, auxiliar técnico. Eu falei aqui e não vou fugir disso. Falei, eu acho que o Marcão não é técnico do Fluminense. Falei antes do jogo. Mas o Marcão teve mérito. E o Fluminense foi outro time em campo. É só por causa de atitudes dos jogadores? Não, aí é querer ser injusto com o Marcão. O Fluminense jogou o futebol. Assim, que além da postura que eu falei, além do empenho, além da garra, do sangue, além disso tudo, o time jogou o futebol. O Fluminense foi melhor do que o Palmeiras a maior parte do tempo. 80% do jogo o Fluminense foi melhor. Concordo com o Ilan. Acho justo o que o Ilan tá falando. Opa, sem querer que apertei o botão errado. Acho justo o que o Ilan tá falando e mais ainda, né? Você viu o Fluminense claramente fazendo jogo de corredor, fazendo jogo por amplitude no corredor, coisa que o Fluminense não fazia, linha de fundo, jogada de linha de fundo, triangulações pelo lado direito principalmente, lado esquerdo não muito, mas lado direito aconteceu muito, né? A orientação do posicionamento do Hulk, o Hulk estava jogando de uma forma diferente. Então assim, cara, a gente claramente viu isso, soltou os laterais. Cara, assim, não dá para dizer que não teve trabalho. Tá? Se for o Marcão, se for o Thiago Silva, não sei. Mas que o Marcão, que é o técnico, tem que ter o louro do resultado, tem que ter. Porque se perde, tá todo mundo dando porrada nele também. Vamos ver o que o Leandrão falou aqui. Vamos ver aqui o nosso amigo Leandro Dias. Tricolor. Mas a gente fala o que a gente vê. E critica quando deve ser criticado e elogia quando deve ser elogiado. Então tem que destacar aqui as participações dos laterais. Eu achei a partida do Guga e do René muito boas.
muito, o Guga principalmente. Era um Guga muito retraído até o último jogo, errando pra caramba, tímido. Eu vi esse jogador hoje leve. Não ficou preso ali àquela faixa de campo, porque o Guga basicamente ele vai da nossa defesa até o bico da grande área do adversário e fica ali. Eu vi um Guga tentando jogadas pelo meio, voltando pra marcar, correndo pra cacete, algo que eu não tinha visto até então, cruzando bem, buscando fundo. Você achou uma partida muito boa do Guga e uma partida muito boa do René também. Concordo. Teve alguns erros de passe, mas Plenamente. nada muito comprometedores, assim, extremamente seguro. Achei o Guga melhor do que o René, porque achei que apoiou mais. Teve mais presença, até por característica. O René não é um apoiador, mas um jogo seguro, consciente, fazendo bem a leitura de posicionamento. Então, a gente que critica tanto aqui tem que também saber elogiar quando os jogadores merecem. E, assim, foi um jogo dos dois, eu diria que surpreendente. Vai continuar? Não sei, tomara. Mas se eles jogarem que jogaram hoje, assim, a gente fica feliz, cara. Assim, eu tenho que ressaltar, eu fiquei muito bem impressionado com os dois no jogo de hoje. E o que funcionou também? Principalmente, o meio-campo, gente. E não é coincidência o Ganso dentro do gramado. O Hércules fez um grande jogo, o Martinelli voltou a jogar bem. Eu acho que, tecnicamente falando, quem não foi bem foi o Soteldo. E apesar do Canóbio ter dado assistência, também não teve uma boa participação técnica. Mas tática, sim, o Canóbio voltou a correr, não estava correndo. Alguns comentários que eu li aqui de vocês, tipo, pô, cara, o Canóbio entrando com uma moleza. Eu não vou entrar ainda nessa discussão de problema de relacionamento com o Zubeldia. Ah, o time mudou porque o Zubeldia saiu. Isso são tudo especulações. Eu não tenho informação. O que eu posso dizer é o seguinte, foi outra postura. Foi um time querendo, um time com coragem. Porque até dias atrás, enfrentasse o Palmeiras do jeito que estava, era porrada. Era porrada na certa. E esse time teve postura. Mas essa postura que o Fluminense teve na partida deste sábado, ela por si só, na minha opinião, não seria suficiente para ganhar. Você ter coragem, você ter confiança para fazer jogadas, isso tudo é importante. Mas não é o mais importante. O Fluminense jogou bola contra o Palmeiras. E é isso que a gente precisa ressaltar. O Fluminense jogou, venceu o Palmeiras, e eu teria dito a mesma coisa se tivesse perdido ou empatado. Porque jogou bem. E na maior parte do confronto foi melhor do que o Palmeiras, que é o líder do campeonato e com uma chance enorme de ser campeão. E na minha visão, a presença do Paulo Henrique Ganso foi fundamental para essa mudança de chave. Ela pode não perdurar. Pode ser aquele efeito imediato da saída de um técnico. Os jogadores, talvez, isso que eu falo na base da especulação, não dá para dizer se os jogadores gostavam do Zubeldia, não tem informação. Mas é normal, quando há uma troca de comando, um anímico diferente. Mas não é só isso. Não foi só isso na partida contra o Palmeiras. A presença do Paulo Henrique Ganso induz um comportamento dos atletas, e sempre foi assim, todas as vezes que ele jogou, quando ele teve sequência, com uma equipe muito mais organizada e controlando o jogo. E eu acho que essa é a diferença fundamental para o que o Fluminense precisa hoje. O Fluminense tem o Hulk no ataque. Hoje tem um trio formado com o Soteldo e Canóbio. O Canóbio até agride muito sem bola, mas o Soteldo não. Então, é uma equipe que, nesse momento, sem o Luiz Zubeldia, que não vai ser aquele perde-pressiona, não vai marcar alto, porque não tem jogadores com essas características. O Fluminense precisa voltar a ter o controle do jogo. E foi o que aconteceu hoje. Teve maior posse de bola do que o Palmeiras, mas não foi aquela posse de toquinho para trás, não. Muitas vezes tocou, mas para poder organizar. E a presença do Ganso foi fundamental. Para os haters dele, é um dia difícil. E por que foi fundamental? Porque o Ganso, ele não é um meia de definição. Ele é um 10 na camisa e um 8 dentro de campo. O que precisava? O que o Fluminense mais carecia? O que nós olhávamos do trabalho do Zubeldia e falávamos, cara, esse trabalho ruiu, acabou. O Fluminense parece que não treina. O time deixou de ser organizado. Isso tem a ver com a mudança de peças e com um limiar ali que fez o trabalho simplesmente terminar. Então, o Marcão, o Thiago Silva, foram fundamentais para colocar o Ganso, que olha, o que a gente precisa nesse momento? Organização. Precisa ter um cara para organizar esse time. E como é que você faz isso? Aglutinando o time. Você tornando o jogo mais próximo, com toques curtos, rápidos, você não ficar segurando muito a bola, movimentação. O time se mexeu muito hoje. Por isso que eu destaquei os laterais. O Guga e o René não ficaram presos pelos lados. O Zubeldia fazia essa associação dos dois por dentro para ter os 2 pontos. Mas era um Fluminense móvel. E o Ganso, que é um jogador lento e veterano, ele precisa de movimentação para achar os passes. E no primeiro tempo, as principais jogadas saíram dos pés dele. A finalização do Canóbio, que ele botou em condições de fazer, e também uma finalização que ele quase faz um gol pela direita. E a jogada do gol também tem participação dele. Quando o passe sai ruim, ele tem que desacelerar, e mesmo assim ele consegue equilibrar o corpo e dá prosseguimento à jogada, toca pro Canóbio, ele cruza, sai o gol do Hulk. Mas o Marcão falou sobre isso. Ele falou que ele o escalou para isso, para ter um controle de posse maior e quebrar a transição do Palmeiras. E foi exatamente isso. Mas acho que faltou o Leandro falar também da movimentação do próprio Ganso. O grande problema é que o Ganso, a gente não sabe se ele vai conseguir manter, né, um jogo no nível que ele teve, né? Esse é que é o problema, né? Porque se o Ganso jogar do jeito que ele jogou ontem, cara, o Ganso é titular desse time. O Ganso é titular, não tem jeito, entendeu? Vamos ver o que o meu amigo Vilela falou.
É um alento. O Fluminense estava destruído, estava morto, né, com o Zubeldia, estava sangrando. E o Marcão, que em diversas vezes foi convocado para ajudar, uma figura carismática, simpática, apaixonada pelo Fluminense. Algumas pessoas queriam até falar isso. Algumas pessoas falam, claro, Vilela. Mas ele está garantindo dele ali e tal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele poderia ser um treinador efetivo e ganhar muito mais dinheiro na vida dele. Mas muito mais dinheiro. E até aposentar mais cedo. Porque o treinador, ele ganha muito dinheiro. Ele ia despontar, ia ter seus destaques, seus momentos. E ia ser chamado por diversos clubes. Clubes iriam mandar ele embora. Ele ia ganhar o salário do resto do contrato. Se o Marcão saísse do Fluminense, eu não tenho dúvida nenhuma que ele estaria muito mais rico do que ele está estando no Fluminense, recebendo salário de 200 mil, 150 mil, eu não sei quanto é que ele ganha. Mas o que ele ganha é merecido pelo cara que ele é, espetacular. E eu sempre falo isso, né? Isso aí não é porque ele ganhou a partida hoje no banco, isso aí eu falo sempre do Marcão, né? Mas assim, eu fiquei realmente emocionado porque a gente vê que o nosso time está ali. A nossa alma, a nossa paixão está ali. Né? Você vê a reação dos torcedores descendo a rampa. Eu acho que eu fui dos últimos a sair do Maracanã, que eu fui gravar meu vídeo. Eu estava lá em cima, no superior. Hoje eu vi o jogo todo no superior, então eu gravei lá em cima. E quando a gente tomou 1-0, né, as pessoas ficam nervosas e, porra, que merda, não sei o que lá. E a gente imagina que aquilo ali vai vir de novo, será? Tá na mesma coisa, todo mundo reclamando em volta, né? Tá a mesma coisa, não mudou nada, não sei o que lá. Mas você vê que o time estava diferente. O time estava com mais esforço, mais tentativa. Ele teve uns apagões nos dois momentos ali do jogo. Mas o time lutando muito. O Hulk com muita dificuldade para dominar a bola. É um negócio impressionante. Ele fez um gol, né? Eu nem vi ainda o gol aqui na televisão, mas com muita dificuldade. Fez o gol com muita dificuldade. Perdeu um gol cara a cara. Aquela dificuldade de dominar a bola, distribuir, eu não sei, ele não tem um domínio de bola muito bom. O Hulk me parece que é um cara assim para fazer o chute final, né? E aí, gente, você pega um começo de jogo onde o Palmeiras logo no começo faz 1-0, um gol de cabeça. Pelo que eu vi aqui, difícil a bola, né? O James não conseguiu disputar na cabeça e o Palmeiras abre o placar logo no começo do jogo. E o Fluminense empata com esse gol do Hulk, né? Que deu um alento para o torcedor do Fluminense, né? O torcedor começou a cantar. Né? Eu vou até olhar aqui o sumário, né? Aqui. Porque eu não consegui ver nada. Eles fizeram aos 10 minutos com o Gustavo Gomes, né? 1-0. O Hulk empatou no finalzinho, né? Do primeiro tempo, um cruzamento do Canóbio, aos 42, e ele, não sei se estava abaixado, alguma coisa assim, empatou. Então, quer dizer, gol. E teve substituições, né? O Midjan entrou no lugar do Igor Rabelo, aos 54, quer dizer, logo no começo do segundo tempo. O Diamancano entrou aos 69 no lugar do Hulk. Não dá para você chegar e escantear o cara que tem contrato até o final do ano e tem uma história de 2 anos maravilhosa do Fluminense. E fez 20 gols em 2025, né? Então, entre botar o Castilho, que pelo menos até o momento eu não tenho como falar nada positivo, você bota o Diamancano. O Soteldo eu não consigo ainda ter uma positividade, porque não consegue concluir nenhuma jogada, apesar de que ele teve uma jogada que ele chutou, me parece que a bola foi raspando, porque eu tava no ângulo ali, que o Soteldo tava naquela parte, ele chuta pelo lado esquerdo da trave, que não dá pra ver se foi rente ou não. Mas a gente vê que ali foi uma chance real, né? O goleiro também defendeu, depois eu vou ver os melhores momentos, né? Mas olha, o Fluminense mereceu a vitória, foi uma vitória épica, porque é uma virada contra um time líder do campeonato, com todo o poderio financeiro, com Leila, com Abel Ferreira, líder, e disputando a Copa do Brasil, disputando Libertadores, e isso dá um alento pro Fluminense. E Marcão, e o nosso Marcão, que é um querido, né? Não há condição nenhuma de xingar, nada ruim em relação ao Marcão. Você pode até amanhã ele não ser mais o treinador, que ele vai sair em algum momento, talvez ele realmente fique só esses 2 jogos e já contra o Remo já tenhamos um novo treinador, mas é um cara que é iluminado. O Marcão é um cara iluminado, né? E já mostrou isso em várias passagens dele pelo Fluminense, levando o time para o Libertador, tirando lá do lado de baixo, e a gente fica muito feliz de ter o Marcão com a gente. Aí quando chega um treinador novo, o Marcão tá ali para passar todas as informações e tal. E hoje tivemos também Thiago Silva no banco, né? Na coordenação, que eu falei também para vocês. Quando o Zubeldia ainda estava aí, aquela teimosia do Mário, do Matheus, de deixar, de manter. Você vê a demora que faz, né? A demora que tem, né? E o Zubeldia sai, e aí eu falei, bota o Marcão e deixa o Thiago Silva na coordenação junto. Quer dizer, ele dentro de campo, porra, é um líder nato, né? Ele coordena todo o jogo do nosso campo. E o Marcão no banco. E deixa ver o que dá, vamos ver. É um alento, é um movimento diferente. Se vocês olhassem o rosto dos torcedores do Fluminense hoje, não é que agora é tudo Pelé, Barcelona, não é isso, mas é uma esperança. Pelé, Barcelona. Isso. O que ele falou é verdade, é o tal do fato novo, né? E o fato novo foi feito, a gente viu o fato novo aí. Teve o tal do fato novo, né? Dessa vez, a gente pôde ver um fato novo. Então, concordo com o Vilela. Vilela foi feliz nessa análise também. Vamos dar uma olhada aqui na galera do Jornada e a gente vai fechar aqui o nosso react. Vamos ouvir os amigos do Jornada aí. Cara, eu tô apertando um monte de botão errado toda hora aqui. Quase entrou o Resenha Express aí. Vamos ouvir os amigos do Jornada. Fala aí, galera. Enquanto teve perna. Isso é mérito. É uma mudança. Em pouco tempo. É uma mudança. E tem que reconhecer. Se ele vai ser o técnico, ele merece ser ou não, não sei. Isso é uma coisa que a gente vai debater. E terça-feira vai impactar muito Olha isso. Só, quem escolhe o técnico, essa que vai chegar?
A cúpula do futebol. Deixa o Marcão. A chance da cúpula trazer o Roger Machado Não, ou não, alguma coisa horrorosa é gigante. Deixa o Marcão, auxiliar técnico Thiago Silva e a gente vai. E na reta final ainda bota o Fred pra ir nos jogos também. Vai fazer merda. Sabe, lembra quando eu encontrei você aqui no jogo contra o Vasco? Eu falei, Lessa, não pede pra mexer. Você tem que ver quando você pede pra mexer quem vai ter a escolha da mexida. Você tá mandando contratar quem escolhe, a gente sabe quem escolhe. Vai dar merda. Deixa o Marcão. E eu vou te lembrar um negócio que você não Bem lembrado. tinha se Não tocado gostei dessa intervenção do Fio. É melhor deixar como tá. Porque deixar esses caras escolher um treinador, eles vão chamar um Roger Machado da vida, vai dar uma merda. Está dando certo, vai deixando o Marcão. Não façam merda, não inventam merda. A coletiva vai ser em Cara, português. coisa linda. Ai, mas o Marcão não fala nada, muita coisa que agrega. Ele é muito repetitivo. Foda-se, ele se preocupa com o torcedor, ele é torcedor e ele vai falar com o torcedor. Quero que o Zubeldia vá falar espanhol na puta que pariu. Calma. Calma aí, Porque calma. quando eu bati nisso aqui no primeiro jogo do Zubeldia, eu apanhei do chat inteiro e de você também. Você falou, dá pra entender, você tem que se forçar no seu espanhol. Não. Forçar o espanhol, caralho. Não tem que trabalhar pro teve, Brasil, não teve um momento Teve que você isso? falou, Sensacional essa do Fio, cara. Vamos ver mais aí. Tá bem. Deixa o cara, ele pode falar. Falar espanhol? Não. Eu tenho meus princípios, se eu falar aqui a gente é preso. Porque eles não são, a gente é, né? Se a gente falar o que pensa. Clima tenso entre os Não brothers. vou provocar portanto. mais não, porque se eu vou acabar sendo Você acredito. você percebeu que a coisa ficou física aí, em dado momento. Melhor não, Eu vou deixar com você agora. Vou boneirar e pedir desculpa que eu esqueci que o jogo foi 4h30, hoje são 6h50. Eu tava Tem a pensando um família pouco brasileira, a dona Júlia está lá jantando. Fazendo a janta O seu Carlos está fazendo a massa. Desculpa, galera, parei. Peço perdão, culpa minha. Eu deveria ter aprendido com o meu histórico. Pois é. Lessa, vamos de interatividade agora? Sensacional, cara. Mas eu gostei dessa. Melhor o Marcão falando português, falando nada do que o cara falando espanhol. Sensacional. É isso aí, galera. Esse foi o React Resenha, um React Resenha feliz. Espero que vocês também estejam felizes. Forte abraço. Valeu. Hoje tem live, hein? À noite. 7h30 da noite. Vamos estar aqui ao vivo aqui. Valeu.